Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos gravar um vídeo sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Será o 8º vídeo da série A Origem do Espiritismo. E uma explicação. Por que ainda continua a origem do Espiritismo se já está se falando sobre temas traduzidos para o português já dentro da doutrina espírita no Brasil? É simples, é porque a previsão que a doutrina espírita venha a ser aceita é em torno de 700 anos. Isso está nas obras básicas. Tem uma mensagem em obras póstumas que especifica bem isso, até de acordo com a opinião de Allan Kardec, 700 anos. Então, nós ainda estamos na origem do Espiritismo. Tanto é assim que nos últimos 150 anos no mundo, o Espiritismo atingiu apenas 0,20% do objetivo. Ou seja, sequer é 0,5% da população do mundo que se declara espírita. Aqui no Brasil, pelo último censo oficial, em torno de 1,7%, ou seja, não chega a 2% de espírita no Brasil. Então nós ainda estamos na origem do espiritismo. Nós estamos fazendo a origem do espiritismo. E tudo que foi feito nesses últimos 150 anos não foi divulgar a doutrina espírita, foi permanecer a chama acesa. A divulgação verdadeira ainda virá no futuro, a aceitação verdadeira ainda virá no futuro. O que nós fizermos hoje pela doutrina espírita ainda faz parte da origem da doutrina. Bem, nós vimos pelas gravações anteriores que o Livro dos Espíritos é que determinou o lado filosófico e alguma parte final do livro sobre a questão moral. Depois nós também vimos que o Livro dos Médiuns é que entrou na parte científica. Isso foi a última gravação. Então hoje nós veremos o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E com isso sim, a doutrina espírita passou a ter um perfil de religião. Não necessariamente por necessidade de ser religião, já que a doutrina espírita ela não tem ritos estabelecidos, ela não tem um dirigente estabelecido, ela não tem uma hierarquia estabelecida. É por isso que cada centro espírita acaba tendo um perfil diferente, e é comum que numa cidade haja diversos centros espíritas, porque um foca mais a ações de caridade, outro centro foca mais a ações de curas espirituais, e isso atrai muita gente. Outros focam mais a questão do estudo. Então são perfis diferentes. Tem mesmo aqueles centros que adotam mais um perfil religioso. E é essa questão que nós vamos falar hoje. Então nós vamos abrir aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E para se entender bem o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental a leitura do primeiro parágrafo da introdução. Então diz aqui: objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Quais evangelhos? Os evangelhos de Jesus. Os evangelhos que tratam da vida de Jesus, que foram escritos pelos apóstolos ou pelos discípulos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que foi escrito por apóstolo,
o Evangelho de Marcos, que foi escrito por um discípulo, sobrinho de Pedro, que era apóstolo, o Evangelho de Lucas, que era um discípulo de Paulo, que Paulo também era discípulo de Jesus, e pela obra, pela dedicação, ele passou a ser o 13º apóstolo, Paulo. E posteriormente o Evangelho de João Evangelista, esse sim também apóstolo de Jesus. Então, dos 4 evangelhos que foram apóstolos de Jesus, ou seja, conviveram com Jesus, caminharam com ele, Mateus, esse foi escrito logo após o desencarne de Jesus, a crucificação, e o último que foi escrito, uns 60 anos depois, foi o Evangelho de João. Bom, o Livro dos Espíritos, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele visa justamente isso, estudar os Evangelhos com as mensagens de Jesus. E por isso que a introdução explica isso. Matérias contidas nos Evangelhos. Então, o primeiro aspecto dos Evangelhos é os atos comuns da vida do Cristo. Depois, o segundo aspecto, os milagres. Terceiro aspecto, as predições, ou seja, as profecias. Quarto aspecto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. O que é dogma? Dogma é aquilo que é essencial, é fundamental para que se aceite aquela religião. Por exemplo, um dos dogmas da doutrina católica é que fora da Igreja não há salvação. É um dogma, porque as pessoas são obrigadas a acreditar nisso fielmente. Se não acredita nisso, então não é católico. A doutrina espírita tem algum dogma? Não na acepção correta da palavra, mas tem um dogma num sentido filosófico, figurado. Qual? A reencarnação. Isso é dogma dentro da doutrina espírita, mesmo que seja em sentido figurado. Quem não acredita em reencarnação não pode se dizer espírita, pode até ser espiritualista. Então, todas as religiões são espiritualistas, acreditam em vida após a morte. Agora, a doutrina espírita, o espiritismo, tem esse princípio da reencarnação. Então, assim como a Igreja Católica tem os seus dogmas, o espiritismo também tem algo que uns dizem que é dogma, outros dizem que não. Mas no fim acaba sendo semelhante, porque se quem não acredita em reencarnação não é espírita, então acaba virando um dogma. A diferença é que não é fé cega, não é uma crença acreditar sem nenhum fundamento, só porque alguém falou isso. E a doutrina espírita tem ritualismo? Não. A doutrina espírita não tem nenhum ritualismo. Todavia, é preciso definir e separar bem o que é doutrina espírita, ou seja, aquilo que está nas 5 obras básicas deixadas por Allan Kardec, codificadas por Allan Kardec, do movimento espírita. E o que é movimento espírita? É o que veio depois. É o que os espíritas fizeram do espiritismo depois. Então, doutrina espírita é o que precisa ser estudado. Movimento espírita é o que foi realmente estudado e como que colocaram isso em prática. Então, nos centros espíritas, apesar de dizerem que não tem nenhum ritualismo, acaba tendo. Por exemplo, é comum que na maioria absoluta dos centros espíritas siga esse ritual. Primeiro, faça uma prece. Segundo, faça uma leitura de preparação de ambiente, faça uma prece de abertura, depois faça um estudo, geralmente uma palestra de meia hora, aí faz uma prece de finalização,
ou de inicialização do passe, e depois o passe, geralmente numa sala reservada, por médiuns que já desenvolveram essa capacidade, tem essa capacidade de ministrar o passe, quer dizer, no fim vira e alguns também adota a água fluidificada, ou seja, uma água onde os espíritos jogaram uma energia curativa, uma energia positiva nessa água, e a pessoa toma e se sente bem. Então, no fim, isso virou um ritual dentro do movimento espírita. Mas voltando aqui, então o dogmas é o quarto item. E por fim, o ensinamento moral. Essa é a questão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foca a vida comum de Cristo. Se Jesus, se Maria concebeu virgem, aonde que Jesus viveu, o que ele fez, se ele tinha irmãos, não foca isso. Os milagres, que tipo de milagre que ele fez, quem que ele curou, o Evangelho segundo o Espiritismo não foca isso. Se bem que tem um livro posterior, o quinto livro, a Gênese, que vai falar sobre isso. Bom, mas o Evangelho não. Então não fala nem sobre a vida do Cristo, nem sobre os milagres, nem sobre as profecias, as predições que Jesus fez. E também não entra em detalhe do dogmas. Por exemplo, essa é a carne e o sangue de Jesus, o vinho é o sangue de Jesus. Então, isso são dogmas. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é exclusivamente tratar da questão moral. Como esse vídeo é uma apresentação e não necessariamente um estudo, não vamos entrar em detalhes de cada conteúdo. É por isso que eu vou fazer apenas uma leitura do índice, para se entender. O que o Allan Kardec fez? Ele pegou passagens dos evangelhos, passagens que tinham fundamento moral, onde extraía realmente a essência da doutrina que Jesus deixou. O que são aspectos morais? São ensinamentos que ensinam as pessoas a serem melhores, a terem um comportamento melhor. Então, esses aspectos é que Jesus explorou e que Allan Kardec também colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 1, ele recebeu o título Não Vim Destruir a Lei. E aí fala as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E nisso tem uma polêmica. Porque Kardec colocou que o Espiritismo é a 3ª revelação, e os espíritas realmente divulgam isso, que o Espiritismo é a 3ª revelação. Mas a 3ª revelação a partir de quando? Considerando o quê? Porque, por exemplo, ao dizer que Moisés foi a primeira, e Krisma lá na Índia, porque ele teve uma encarnação e teve um papel fundamental que historicamente nem é registrado. E até dizem que ele era uma reencarnação anterior, que Jesus já tinha vindo na Terra antes, reencarnado. Então, dizer que a doutrina espírita é a 3ª revelação é uma questão de menos importância. Não tem fundamento isso. E outra coisa, o que tem fundamento? Por exemplo, por que ao dizer que a doutrina espírita é a 3ª revelação, menospreza Maomé e o islamismo? Então, por exemplo, nesse site aqui, eu tenho aqui religiões, número de seguidores e o percentual. Então eu tenho aqui o cristianismo com 2.469.000.000, 31%.
e o islamismo com 1.904.777 904 milhões 777 mil, com 24%. É interessante que a quantidade de pessoas que se declaram sem religião é 1 bilhão. E onde que estão esses sem religião? Eu já fiz uma pesquisa, estão principalmente na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia. Bom, o fato é que o islamismo tem 1.904 milhões de adeptos no mundo. O cristianismo, aqui está a doutrina espírita nesse meio do cristianismo, é muito pouco a representação. Bom, o fato é o seguinte: para o islamismo, Maomé é o Consolador prometido. Para o islamismo, o Islã, a doutrina de Maomé, o que está no Alcorão, é a terceira revelação. Bom, nesse caso, então a doutrina espírita não pode ser, se for analisar a história, a terceira revelação. Então seria a quinta revelação, se considerarmos Crisma, depois Moisés, Jesus, Maomé e o Espiritismo. E conforme eu mostrei, o islamismo no mundo é muito aceito. São quase 2 bilhões de pessoas. Então o Espiritismo não pode simplesmente negligenciar isso e falar: não, nós somos a terceira revelação. A não ser por critérios subjetivos, por critérios limitados. O que seria então limitado? Só a partir do judaísmo e do cristianismo. Então aí pode dizer, mas aí então o catolicismo não seria então a terceira? Porque, ou então o movimento evangélico dos protestantes não seria então a terceira? Então a verdade é o que eu estou explicando. Não importa isso. Então o Espiritismo não é a terceira revelação. É só mais uma revelação. E como que essa revelação vai ser aceita pelas pessoas? Com imposição é que não é. Dizendo que é a terceira revelação é que não é. É mostrando o seu conteúdo. Através de quem? Dos espíritas. Como que vai fazer isso? Pelo movimento espírita. Bem, mas a questão é que não tem muita importância isso. O fato é que os espíritas é que não precisam se apegar a essa situação de três revelação, como se o espiritismo fosse a terceira, porque talvez seja a quinta, a sexta, talvez seja a sétima, já que não temos registros históricos do passado, registro escrito. A questão é que o Allan Kardec colocou isso no início para explicar a importância do espiritismo. Por se não é a terceira, que seja a quarta, que seja a quinta, nem por isso ele deixa de ter a sua importância. E importância é fundamental, porque ele trata de aspectos da vida após a morte, que outras religiões e outras filosofias pouco exploraram. Bom, no capítulo 2 ele fala: meu reino não é deste mundo. Já exatamente essa questão. Então, com passagens onde Jesus falou sobre isso. E depois, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui nos itens, não tem apenas a passagem do Evangelho, tem o comentário de Allan Kardec e instruções dos Espíritos. São mensagens que os Espíritos deixaram na época sobre esse tema. Depois vem: bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brando e pacífico, bem-aventurados os que são misericordiosos.
sempre explorando esse aspecto. Agora, esses assuntos não foram colocados nessa sequência aleatoriamente. Não, foi premeditado. Há uma sequência lógica, como uma escada, que a cada degrau leva a um novo conhecimento até chegar a uma definição. Então ele fala aqui: amor ao próximo, amar o inimigo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A questão da caridade: honrai vosso pai e mãe, fora da caridade não há salvação. Então aqui, esse capítulo também já tem um item importante, porque um dos dogmas da igreja é que fora da igreja não há salvação. Então foi colocado esse capítulo: fora da caridade não há salvação. E é verdade, porque ninguém vai conseguir mostrar uma evolução espiritual para deixar de reencarnar na Terra, porque sabemos que reencarnamos e passamos por situações difíceis, sofremos na reencarnação. E a questão é que vamos voltar várias vezes reencarnando novamente até que a gente adquira a evolução espiritual. Essa evolução, ela é no aspecto moral e ela é no aspecto intelectual. Então o estudo, por exemplo, do Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Médiuns, ajuda nessa evolução intelectual. Ou seja, o conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta da evolução intelectual. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é que ajuda na evolução moral, ou seja, o conhecimento passa a ser uma ferramenta para a evolução moral. E nesse sentido, ninguém que não pratica caridade, que não ajuda ao seu próximo, pode dizer que tem evolução moral. Porque o que é evolução moral? São as virtudes. E como uma pessoa pode se dizer virtuosa se não pratica o bem, se não ajuda a ninguém? Então é por isso que fora da caridade não há salvação. Só que é a mesma questão anterior, da terceira revelação. Não adianta falar fora da caridade não há salvação. Inclusive tem centro espírita que adota isso como lema. Se bem que deveria praticar, né? Não apenas adotar como lema. Mas por quê? Porque é uma provocação desnecessária com a Igreja Católica. Não leva a nada. Então, em todo caso, Allan Kardec fez um capítulo sobre isso e explicou. Até diz aqui: o que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano e assim por diante, né? Fora da caridade não há salvação. É uma verdade, mas não precisa colocar isso como se fosse um dogma da doutrina espírita. Na verdade, é um preceito máximo para todas as religiões do mundo, para cada pessoa que queira deixar de reencarnar na Terra, ou seja, adquirir evolução. E aí segue: não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos os chamados e poucos o escolhido, a fé transporta a montanha, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou. E aí tem um capítulo aqui, o capítulo 23, com o nome Estranha Moral. Então nisso precisa também outra explicação, porque um dos itens lá é odiar pai e mãe. Veja só, da onde que vem esse odiar pai e mãe? Porque na Bíblia não tem isso. Na Bíblia em português não tem isso. Da onde que veio isso? Veio da Bíblia em francesa. Então, quando fez a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo para o português, traduziu de acordo com o que estava na Bíblia francesa. Mas a Bíblia em português não tem isso.
Diz assim, amar menos. Então, amar menos é uma coisa, odiar é outra. Mas isso é importante? Na verdade, isso é fundamental. Porque se o espírita estudar apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar engolindo esses erros, não da doutrina espírita, porque Kardec pegou o que estava lá na Bíblia em francês, mas os erros da tradução para a língua francesa da Bíblia. E não precisamos disso. E na verdade, na prática, o que se sabe e o que se vê é que aqueles espíritas mais verdadeiros, que mais pratica realmente a caridade, que mais entende a doutrina espírita, são aqueles que estudam os evangelhos de Jesus na Bíblia. Todo espírita que tem conhecimento da Bíblia, não necessariamente do Velho Testamento, do Novo Testamento, não apenas dos 4 evangelhos que eu citei, mas das epístolas de Paulo, as epístolas de João, a epístola de Tiago, de Pedro. Então, esses espíritas têm um conhecimento mais profundo da situação, não apenas daquilo que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, já que ele aproveitou apenas o aspecto moral. Então, a questão é que a hora que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não se prender apenas ao texto que está lá, porque foi o texto da Bíblia que está lá, porque foi traduzido da Bíblia por francês e que necessariamente em português pode ter sido traduzido de outro jeito. Bom, então vamos, aí que está a questão também, tradução da Bíblia. Então vamos falar sobre isso. Esse aqui é a Bíblia tradução católica. A Bíblia católica antiga, ela estava escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Isso tradução em português. Depois do advento do Espiritismo, mesmo na Bíblia em português, a católica, eles mudaram para Paráclito, já que o Espiritismo tem um capítulo específico sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Por quê? Porque a doutrina espírita explica o motivo dos sofrimentos da vida, explica as glórias futuras. Então, a doutrina espírita consola, porque mostra que a morte não existe. Por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Mas, para não deixar nenhum ponto de apoio da doutrina espírita no Evangelho, eles simplesmente mudaram e colocaram aqui nas novas versões Paráclito. Só que não foi apenas na Igreja Católica, na Bíblia Católica. Aqui eu estou no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 16. Aqui já é a versão da Bíblia evangélica. Antigamente também constava Consolador, mas eles já mudaram e colocaram: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para sempre. Então, veja só que até na Bíblia evangélica também mudaram, já que antigamente constava Consolador. O interessante é que a hora que eu pesquiso na internet essa passagem de João 14,16, registra lá que a Bíblia evangélica, na tradução de João Ferreira de Almeida, a tradução corrigida. Então, quando diz assim, corrigida, lá está escrito: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, até nisso a gente precisa ter atenção e precisa ter cuidado. Então eu recomendo que, quando for comprar uma Bíblia, que compre a tradução do João Ferreira de Almeida, versão corrigida.
E verifique lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, se está escrito Consolador ou se está Ajudador. Mas, voltando aqui ao índice do Evangelho segundo o Espiritismo, então ele dá continuidade nesse tema, e aí depois ele coloca: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí faz a mesma sequência de explicação. Depois, por fim, buscais e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, pedi e obtereis. Então, tudo isso estabelece uma sequência de assunto ensinando a usar o Evangelho segundo o Espiritismo como um instrumento de transformação moral. Essa é a gravação de hoje. Deus nos abençoe e fiquem em paz.